Tribunal de Contas da União. Boletim de Jurisprudência número 318. Sessões 7 e 8 de julho de 2020. Acórdão 1750 de 2020. Plenário. Pedido de reexame. Relator ministro Augusto Nardes. Direito processual. Audiência. Determinação. Simultaneidade. Confirmada a ocorrência de irregularidades graves e a necessidade de neutralização imediata de situações de lesividade, atual ou iminente, ao interesse público, é cabível audiência dos responsáveis, como oportunidade de defesa, para esclarecer os fatos em relação às suas condutas, concomitantemente à expedição de determinações corretivas e preventivas ao ente jurisdicionado, para interromper as irregularidades em curso ou remover os seus efeitos. Acórdão 1757 de 2020. Plenário. Representação. Relator ministro Raimundo Carreiro. Licitação. Sanção administrativa. Suspensão temporária. Ação preventiva. Encargos trabalhistas. Encargos sociais. É irregular a desclassificação de licitante, como medida preventiva ou de prudência, em razão da existência de penalidade de suspensão temporária prevista no artigo 87, inciso 3, da Lei 8.666 de 1993, que lhe foi aplicada por outro órgão ou entidade da administração pública pelo descumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias. Os efeitos dessa penalidade restringem-se à participação em licitações junto ao ente que imputou a sanção. Acórdão 1763 de 2020. Plenário. Consulta. Relator ministro Bruno Dantas. Pessoal. Auxílio saúde. Plano de saúde. Ressarcimento. Dependente. DPU. Consulta. Não há exigência de que o membro ou servidor da Defensoria Pública da União, que recebe o auxílio relativo à assistência à saúde por meio do ressarcimento das despesas com plano ou seguro privado de saúde, seja o contratante titular do plano, e, portanto, não há vedação a que o membro ou servidor beneficiário, seja dependente em contrato avançado com a operadora de plano de saúde por pessoa jurídica ou microempresa individual, bastando que comprove o dispêndio próprio, para ter acesso ao ressarcimento, uma vez que aplicam-se à DPU, o artigo 230, caput e parágrafo 5º, da Lei 8.112 de 1990, e o artigo 1º, parágrafo 3º, do Decreto 4.978 de 2004. Acórdão 1767 de 2020. Plenário. Recurso de revisão. Relator ministro substituto Augusto Scherman. Responsabilidade. Agente político. Conduta omissiva. Hierarquia. Supervisão. Quando não há a prática de atos administrativos de gestão, via de regra, não cabe imputação de responsabilidade a agentes políticos, salvo se as irregularidades tiverem caráter de tal amplitude e relevância que, no mínimo, fique caracterizada grave omissão no desempenho de suas atribuições de supervisão hierárquica. Acórdão 7.313 de 2020. Primeira Câmara. Reforma. Relator ministro Alton Alencar Rodrigues. Pessoal. Ato sujeito a registro. Ato complexo. Decadência. Sobrestamento de processo. Ação judicial. Repercussão geral. STF. É cabível sobrestamento de processo de apreciação de ato de pessoal sujeito a registro que tenha ingressado há mais de 5 anos no TCU, até que sobrevenha decisão definitiva do STF no âmbito do recurso extraordinário 636.553, tema 445 da repercussão geral. Acórdão 7.145 de 2020. Segunda Câmara. Tomada de contas especial. Relator ministro substituto Marcos Benquerer. Convênio. SUS. Desvio de finalidade. Piso de atenção básica. As despesas de natureza tipicamente administrativa de Secretaria Municipal de Saúde não podem ser arcadas com recursos do piso de atenção básica, PAB, pois a utilização desses recursos deve ser restrita às ações e aos serviços de saúde vinculados diretamente ao atendimento da população. Acórdão 7.145 de 2020.
Segunda Câmara, tomada de contas especial, relator ministro substituto Marcos Benquerer. Responsabilidade: SUS, débito, desvio de objeto, Fundo Municipal de Saúde, bloco de financiamento. É desnecessária a reposição ao Fundo Municipal de Saúde, pelo ente da federação respectivo, de valores decorrentes da aplicação de recursos que, a despeito de constituir desvio de objeto à luz das normas vigentes à época do fato, é atualmente autorizada pelo artigo 5º, incisos 1 e 2, da Portaria Ministério da Saúde 3.992 de 2017, a qual reuniu os antigos blocos de financiamento de custeio em um único bloco. Acórdão 7.164 de 2020. Segunda Câmara, representação, relator ministro substituto André de Carvalho. Licitação, qualificação técnica, atestado de capacidade técnica, experiência, tempo, justificativa, serviços contínuos. Em licitações de serviços continuados, para fins de qualificação técnico-operacional, a exigência de experiência anterior mínima de 3 anos, subitens 10.6b e 10.6.1 do anexo 7a, da Instrução Normativa SEGES/MPDG 5 de 2017. Lapso temporal em regra superior ao prazo inicial do contrato, deve ser objeto de adequada fundamentação, baseada em estudos prévios, e na experiência pretérita do órgão contratante, que indiquem ser tal lapso indispensável, para assegurar a prestação do serviço em conformidade com as necessidades específicas do órgão, por força da sua essencialidade, quantitativo, risco, complexidade ou qualquer outra particularidade. Acórdão 7.164 de 2020. Segunda Câmara, representação, relator ministro substituto André de Carvalho. Direito processual, princípio da ampla defesa, determinação, prorrogação de contrato, direito subjetivo, renovação de contrato. Não há ofensa ao devido processo legal, cerceamento de defesa ou prejuízo ao contraditório, se o TCU não oferecer oportunidade de manifestação nos autos ao contratado no caso de decisão que obsta a renovação ou a prorrogação contratual, tendo em vista que não há direito subjetivo à prorrogação de contrato celebrado com o poder público, e sim mera expectativa de direito.